E aí, tudo bem? Paulinho do Inglês Extremo aqui. Hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre os erros que mais atrapalham na hora de estudar uma língua estrangeira, tá? Vamos falar hoje 5 erros e mais um bônus lá no fim. Posso começar? Beleza. O primeiro erro é o clichêzão, assim, clichê máximo, você já ouviu esse 17 vezes. É o medo de errar. E aí eu falo, nossa, o medo de errar. É errando que se aprende. Mas como assim é errando que se aprende? Na verdade, pensa o seguinte, é errando que te corrigem. Quando você fala errado na sala de aula, provavelmente seu professor vai te corrigir e aí você vai aprender como fala certo. Ou se você estiver conversando com um nativo, se ele for um pouco mais íntimo de você, ele vai te corrigir, ele vai te dar aquele toque, vai falar, ó, aqui você falou desse jeito, mas você poderia ter dito isso dessa maneira. Então assim, tem que perder o medo de errar, porque esse talvez seja o jeito mais fácil de aprender. Outro erro bobo, que é um que vai incomodar muita gente, é o fugir da gramática, cara. Fugir da gramática é um negócio que causa um problema. Por quê? A gramática, ela é parte do aprendizado da língua. E quando você foge disso, você foge da parte que facilita você a entender a parte que talvez seja difícil. Imagina o seguinte, tem um cara cortando uma árvore com um machado. Ele tá ali há 3 horas batendo na árvore e a árvore não cai. Daí chega alguém e fala, maluco, por que que você não afiou esse machado antes? Esse machado tá cego, você não vai derrubar essa árvore desse jeito. E aí ele responde, ah, mas afiar o machado gasta meia hora. Pô, se ele tivesse gastado essa meia hora afiando o machado, ele teria derrubado a árvore em 1 hora e não em 3. E é exatamente isso, entender a gramática é afiar o machado, é facilitar as partes que parecem difíceis. E a gramática você só aprende uma vez e ela fica na sua cabeça. O resto da língua vai só vindo de maneira muito mais fluida. E é claro, você não precisa saber toda a gramática, você não precisa ser um estudioso, um mestre da gramática. Você precisa saber o básico ali, o arroz com feijão de gramática, que geralmente é compartilhado por todas as línguas, tá? Isso é uma coisa interessante. Eu já estudei um pouco sobre isso, mas eu não tenho os números exatos. Mas existem alguns conceitos gramaticais muito simples que quase todas as línguas compartilham. E uma vez que você aprende isso, você coloca isso a seu serviço em tudo que você estiver estudando. Ajuda muito mesmo. Então, o que acontece? Quando você procura um curso, na minha opinião, você deve procurar um curso que compreenda as 4 competências do inglês: a fala, a audição, a escrita e a leitura. E quando você foge completamente da gramática, você está aleijando seriamente a sua compreensão escrita, aliás, compreensão de leitura e a sua capacidade de escrever. Vai ser muito medíocre, você não vai conseguir responder o e-mail, você não vai conseguir entender avisos por escrito que podem às vezes ser emitidos ali dentro da sua empresa internacional que você trabalha. É um problema sério, eu acho que você está deixando de aprender algo que é básico, é essencial, não é um luxo aprender gramática. Você já deve ter percebido que o marketing brasileiro para curso de inglês é sempre destinado ao preguiçoso, né? É sempre aqui você aprende cantando, aqui você aprende brincando, aqui você aprende dormindo. Fique esperto com essas maracutaias aí, viu? Outro erro, que eu acho que é uma coisa que hoje em 2017 é muito fácil mostrar que isso é um erro mesmo, e talvez há uns 20 anos atrás, quando eu estava estudando inglês, fosse um pouco mais difícil, mas eu acho que em 2017 isso aqui é bem tranquilo. É o seguinte, é achar que uma imersão completa só pode ser feita viajando para o exterior, fazendo um intercâmbio, trabalhando, morando num outro país que fala a língua que você está querendo aprender. Hoje, o que a gente pode fazer? A gente tem acesso a livro, filme, série, música, videogame, tudo na língua que você quer aprender. E eu sei que geralmente é inglês, tá? Então assim, se você quer aprender inglês, procure ouvir músicas, ler livros e assistir programas, procure consumir conteúdo em inglês. E eu sei que você já deve estar aí pensando, mas Paulinho, com quem que eu vou conversar? Cara,
Existem vários sites na internet dedicados exclusivamente a conectar falantes de línguas diferentes. Você vai lá, se conecta e fala, olha, eu quero conversar com um nativo de inglês, e você conversa com um cara que fala inglês o dia inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui, é o iTalki, tá? Esse é um site muito bom, eu já usei, recomendo. E é até bom desmistificar essa história do morar fora, porque as pessoas acham que morar fora é o carimbo garantido para fluência, e não é. Eu conheço muita gente que já morou fora e não é fluente na língua falada daquele país, tá? Inclusive, vou fazer um outro vídeo dedicado apenas a esse assunto. Por último, quero falar do último erro, que é o seguinte, que é depender exclusivamente de traduções para poder entender o conteúdo que você está consumindo aí por seja lá qualquer motivo. A minha dica é o seguinte, que você tente primeiramente entender a palavra nova ou a expressão nova pelo contexto. É óbvio que nem sempre vai funcionar, em algum momento você vai precisar usar um dicionário. Mas para aqueles alunos que já são mais avançados, a minha recomendação é essa. Não use um dicionário de inglês para português. Isso aí é um tiro no pé, porque você está sempre vendo uma tradução de uma expressão que muitas vezes não existe na sua língua. Num dicionário de inglês para inglês, você tem acesso a uma explicação do que é aquela expressão, aquela palavra que você não conhece. E quando você encontra uma explicação sobre algo que você não conhece, faz muito mais sentido do que uma tradução. Você não precisa desse intermediário, a tradução. Porque às vezes a tradução ela te deixa limitado. Então, se você já tem competência para usar um dicionário inglês para inglês, essa é a minha recomendação. O último erro é um erro bônus, que na verdade não é um erro, é simplesmente o que é, e não é uma escolha que a gente faça, são simplesmente as circunstâncias da vida. Que é o seguinte, é simplesmente não ter interesse suficiente na língua que você está estudando. Você já deve ter percebido que aqueles alunos que consomem cultura naquela língua que eles estão estudando, eles têm mais interesse, eles geralmente têm um desempenho muito superior àquele cara que só vai, estuda e nunca mais lembra dos livros, nunca mais lembra do inglês até a próxima semana. Correr atrás das coisas que você gosta facilita aprendê-las. Então, assim, se você não gosta da língua que você está estudando, eu realmente sinto muito, mas eu tenho certeza que você consegue encontrar algum aspecto aí que vai te agradar nela, mesmo que seja de maneira intermediária. Por exemplo, procure assistir vídeos no YouTube sobre os seus hobbies, mas em inglês. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. E eu esqueci de um erro. Eu esqueci de um, porque eu fui interrompido aqui e esqueci. Então deixa eu falar, é o seguinte, é usar o vocabulário errado e focar no vocabulário errado. O que eu quero dizer com focar no vocabulário errado? Primeiramente, se você precisa de inglês para viajar, talvez, é importante que você não foque o seu inglês, o seu estudo de inglês, no aprendizado de termos técnicos sobre motores de geladeira. Entendeu? Você precisa estudar as coisas que você vai usar e vice-versa. É claro que no básico eu acredito que seja ideal para todos estudar mais ou menos a mesma coisa. Começar a focar demais desde o começo pode ser prejudicial para alguns alunos, então assim, isso vai de cada um, mas eu recomendo que você comece a focar mais no seu objetivo, não sei, talvez inglês para negócios, inglês para viagens, inglês para consertar motor de geladeira, depois que você já superou o básico, depois que você já estudou o básico, da mesma maneira que todo mundo estuda, e talvez essa guinada seja mais benéfica num estado mais tardio. Pode ser que não, pode ser que você consiga se dar muito bem com isso aí desde o começo, é só minha opinião. E a outra, voltando à questão do vocabulário, é o seguinte, com relação a inglês e brasileiros, eu já percebi que os brasileiros tendem a focar no uso de palavras que têm origem latina, porque elas são mais parecidas com o português. Então você acaba usando palavras que significam aquilo que você acha que significa, mas elas não são usadas ali naquele exato momento. Vou dar um exemplo simples. Falso, em inglês. A gente tem duas palavras, fake e false.
mas elas não são usadas da mesma maneira. Mas eu percebo que os brasileiros têm dificuldade de lembrar do fake, então eles vão usar o false o tempo inteiro. Outro exemplo, speed e velocity, ou freedom e liberty. Essas palavras não são usadas da mesma maneira, embora elas compartilhem algumas semelhanças. Então, toma cuidado em usar a palavra que é usada naquele contexto. Tudo bem? Guys, that's all I have to say for today. Thank you very much. See you next class. Bye bye. Se esse vídeo foi útil para você, dá um curtir. Se estiver no YouTube, dá um like aqui também e se inscreve no meu canal. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu leio todos. Se tiver gostado, se não tiver gostado, fica à vontade para escrever, que eu vou gostar de saber a sua opinião. Se você conhece alguém que precisa aprender inglês, se você conhece alguém que ia se beneficiar desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com ela para a gente poder espalhar o inglês, tornar isso aí bem mais acessível para todo mundo. Thank you very much. Bye bye.